Bom, seguindo a mesma lógica, agora nós vamos trabalhar com gráfico de dispersão. Então, aqui nós temos um gráfico de dispersão, né, um exemplo aqui, e um exemplo com mais de uma categoria sendo marcada no gráfico. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos carregar, eu vou só reiniciar e executar tudo aqui. Mesma ideia dos vídeos anteriores. O que nós vamos fazer? Nós vamos carregar o arquivo Custom Layout, que está aqui. Então, eu puxei lá do meu GitHub, eu estou customizando os eixos, customizando os marcadores, adicionando uma paleta de cores, certo? Estou carregando as bibliotecas, pandas para manipulação dos data frames, Seaborn para carregar o dataset tips, aqui o Plotly Express ASPX, a biblioteca de visualização que nós vamos utilizar, e eu estou, daquele arquivo Python que eu criei com as customizações, eu estou importando tudo que eu tenho ali dentro. Feito isso, eu carrego o dataset tips da biblioteca Seaborn e salvo na variável dados e estou verificando aqui as primeiras 5 linhas. Então, vamos supor aqui que eu queira criar um gráfico de dispersão para ver qual é a relação entre essas duas variáveis numéricas aqui, o total bill, que é o valor da conta, e a gorjeta. Então, para isso, como é que eu posso fazer com Plotly? Eu crio uma figura, eu dou um px.scatter, de scatterplot, é o gráfico de dispersão em inglês. O meu conjunto de dados vai ser chamado dados. O meu x vai ser o total bill, ou seja, o valor da conta, e no y eu quero a gorjeta, eu quero o tip. Não vou adicionar cor ainda, eu vou dar um fig.update layout, então eu vou aplicar meu layout customizado, custom layout, e eu vou adicionar um título aqui. Então o título vai ser o quê? Gorjeta, conta versus gorjeta. E aí eu posso dar um fig.show. Então vamos ver o que ele vai retornar para nós. Beleza, então aqui está o estilo do nosso gráfico. Eu esqueci de aplicar os marcadores, então o que eu posso fazer? Fig update traces marker. Eu quero colocar aqui que é o marker custom layout. Se não me engano, tá assim lá no arquivo principal. Deixa eu ver aqui como é que eu chamei. Custom marker style, na verdade. Então o estilo do marcador aqui agora vai funcionar. Então aqui ele já tem essa cara, né? Eu posso adicionar uma cor se eu quiser, né? Color discrete sequence. Vou botar orange, por exemplo. Então S aqui. Como eu vou ter só uma série de pontos, então o que eu posso fazer? Posso adicionar só uma cor. Então orange. Então aqui ele alterou a cor do gráfico. Certo? Vamos alterar isso aqui para um midnight blue. Fica mais interessante. Então aqui nós temos um gráfico, conta vezes gorjeta. Vamos dizer que eu queira puxar esse eixo X um pouquinho para lá. O título, né, em relação ao eixo X. Então, title X. Vamos dizer que ele tem que ser de 12%. Então, pode ver que ele vai puxar um pouquinho mais para cá. Talvez menos, 10%, né? Deixa ele mais alinhado aqui. Ok. Então, eu tenho no eixo X eu tenho a conta e no eixo Y eu tenho a gorjeta. Então, eu posso ver aqui, ó, que parece que quanto maior a conta, pode ter uma relação com a gorjeta. Então, quanto maior a conta, maior a tendência de eu ter gorjeta, né? É o que está me mostrando aqui esse conjunto de dados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar simplesmente dados total bill e verificar qual é o grau de associação entre essas duas variáveis e o tipo, né? Com isso, eu posso dar um COR. Eu vou plotar assim mesmo. Então, ele vai medir aqui a correlação. Então, 67%, uma correlação, dá para dizer, moderada a forte, né? Então, 67% a correlação, a associação entre a conta e a gorjeta. O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente copiar aqui, ó,
e trabalhar agora com uma cor, né, diferente. Então, vamos trabalhar aqui uma cor para o gênero, que ele chama de sex. Aqui o discrete sequence eu vou dar uma outra cor, por exemplo, silver. Um gênero vai ficar em azul e o outro em cinza, nesse tom aqui de silver. E aí o que nós vamos ver? Mesma coisa, só que agora eu tenho pontos aqui, né? Então, pontos em azul quando o gênero é feminino e em cinza quando o gênero é masculino. Então o que eu posso fazer também aqui? Eu posso agora filtrar, né? Se eu quiser olhar só um gênero, por exemplo, consigo filtrar. Eu posso dar zoom, né? Também. E aí vamos dizer que eu quero adicionar mais alguma coisa. Quantas pessoas estiveram na mesa, né? Nesse caso. Então eu posso utilizar aqui um hover data. E aí informo os parâmetros que eu quero colocar. Eu quero colocar aqui o size, né? Informar quantas pessoas eu tinha na mesa, quando eu passar o mouse por cima. Então se eu olhar aqui, ó, agora eu consigo ver o size ali. Certo? Eu também posso ver o dia da semana, se eu quiser. Então vamos adicionar aqui o dia da semana. Day. Ele vai me mostrar quantas informações eu quiser colocar aqui dentro. E vamos colocar aqui também o tempo, né? Se foi no almoço, na janta, enfim. Ele vai também mostrar aqui, né? Então, esse cliente aqui do sexo feminino, ele gastou 43 na comanda, deu uma gorjeta de $5, tinha 4 pessoas na mesa. Isso aconteceu numa quinta e durante o horário de almoço. Então, olha o grau de detalhe que a gente pode adicionar e também é muito interessante essa questão de interatividade aqui, né, nos dados. Certo? Então, é isso que eu tinha para hoje e te aguardo num próximo vídeo. Muito obrigado.